Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos. Nesse momento, está começando mais um episódio do Pod Três Vozes, o seu podcast de fé, comunhão e propósito. E já quero aqui começar aqui expressando aqui não só a minha, mas a nossa felicidade, né? Pois dividir aqui a mesa, né, com esse convidado é motivo de muita alegria aqui para nós, né? Pois é uma referência, né, meus irmãos, como pastor, uma referência aí como mestre, né? Como professor, não é mesmo, Anderson? É isso, irmão. Quebrando um pouquinho o protocolo, né? Felicidade é que nos move nesse dia. Querendo dar um depoimento pessoal aqui, né? Que na penúltima reunião que nós... reunião de alinhamento que nós passamos, nós fomos congratulados, né? Com o certificado. Opa. De mestrado do Márcio. É verdade. Parabenizar aí o nosso, o nosso host. Nosso mestre. Hoje o rapaz é mestre. É mestre. Né? E por que que eu trouxe esse tema na mesa? Porque o nosso convidado de hoje tem muita importância nessa conquista do Márcio. É verdade, é verdade. Né? Tem muita referência. Verdade. Né? Mas isso a gente vai tratar mais pra frente, né? Nosso convidado aí, né? Ele vai, na hora da apresentação dele, ele vai falar, né? Mas é isso. Muita felicidade aí, tendo em vista aí que está atingindo também aí o seu doutorado, né? Agora temos dois mestres aqui na mesa. Mas agora vai ficar. Agora os parabéns é para você, meu irmão. Meu irmão, parabéns, tá? A sua conquista é também a nossa conquista. A gente fica muito feliz, tá? Parabéns. Em nome do Pod Três Vozes. Quebrou o protocolo. Mas agradeço. É isso. Verdade. E voltando, né, meus irmãos? Hoje vamos falar sobre o fim dos tempos, né? Logo eu começo com uma pergunta aqui na mesa. E se hoje fosse o último dia da história? Né? Em Apocalipse 1:7 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram. João não disse talvez. João não disse um dia distante. Ele declarou: ele vem. Não é isso, Alex? É verdade, é verdade. Dentre guerra, terremoto, crises morais, apostasia, esfriamento do amor. A Bíblia avisou, não avisou? Né? Tem nos avisado, né? Será que a palavra nos alertou sobre esses acontecimentos todos? Tá tudo aqui, ó. É isso aí, pô. Quem tem ouvidos, ouça. O quê? Que o Espírito diz às igrejas. Tem sido falado e tem sido revelado já, ó, lá atrás. Né, Mário? É isso aí. Mas a pergunta é: você está preparado? Hoje o Pod Três Vozes entra num tema, né, urgente aí para a humanidade, que é o fim dos tempos. Né? Prepare aí o seu coração. Esse episódio ele não é um entretenimento, mas sim um alerta espiritual. E é para isso que estamos aqui, para levar a palavra até você, onde quer que você esteja. E hoje estamos recebendo aqui nessa mesa aqui, né, o pastor Leandro Monteiro, um homem de Bíblia, voz profética e referência aí no ensino da palavra, né? Pastor Leandro, seja muito bem-vindo novamente ao Pod Três Vozes. É uma honra em recebê-los, né? Estamos muito contentes, tá? Já é sócio, pô. Já é sócio do Pod Três Vozes. É isso. Já tem a carteirinha. Já tem a carteirinha, já. É o quarto polo, já, né? É o quarto polo. Tem que botar mais um microfone aqui. É verdade. Né, o podcast aqui, Pod Três Vozes aí, já tem o senhor já como da família, o senhor sabe disso. E eu vou pedir que bote aqui na tela, por favor, isso aqui que eu vou pedir aí. Sabemos que o senhor tem novidades, né? Que surpresa boa, hein, cara? E desde já estamos felizes com a sua conquista, tá? Uma conquista pessoal, tá? Eu não vou falar sobre ela, vou deixar para que o senhor fale, mas o Pod Três Vozes está muito contente com isso. Eu, particularmente, fico feliz
porque passei, né, por isso sei quais são os processos, né, para poder chegar na conclusão de um lançamento de um livro, né? Então, assim, muito contente que eu tô, tá, pastor? E eu vou deixar que o senhor anuncie essa sua felicidade e que depois o senhor fale quem é o senhor, onde o senhor congrega, o que Deus tem colocado aí no seu coração. Fica à vontade, pastor. Amém. Quero agradecer uma vez mais o convite do Pod Três Vozes, de poder participar desse momento aqui. É uma honra poder sentar nessa mesa, debater sobre esses assuntos que são tão importantes quanto qualquer outros assuntos que já passaram por aqui. Então, quando você vai observando os últimos capítulos, né, você vai conseguindo entender a relevância de estar sentado aqui, do peso que é sentar aqui, né? Então, o agradecimento fica comigo em relação ao convite de vocês e parabenizando ao mestre, né? Ao mestre Márcio, né? O Márcio, ele é um aluno, é uma semente que você vê crescendo, virando uma árvore e dando seus frutos. Quem olha para a história do Márcio alguns anos atrás, jamais imaginaria que ele chegaria ao patamar que ele chegou. E isso só prova que quando a pessoa tem um objetivo e ela investe no mesmo, ela consegue chegar ao alvo. Com lutas ou sem lutas, consegue chegar. Sim. Então, assim, você chegar ao nível de mestrado não é para qualquer... Não basta você querer. Exige um esforço muito grande para você chegar e ter aquele diploma. Para muitos é só um papel, né? Mas para quem passou pelo processo, é um processo muito árduo. De muito estudo, de muita dedicação, de muito confronto, de muito conflito. Então fica aqui o meu parabéns ao Márcio, né, por esse diploma, por essa conquista. Que Deus continue te abençoando, abrindo portas e elevando, né, ainda mais esse nível aí de conhecimento, porque quem ganha somos nós, né? É verdade. Quem ganha somos nós. Quanto ao livro, é uma ideia que surgiu em 2019. Eu comecei a escrever o mesmo em 2019, enquanto concluía um dos TCCs de uma das pós-graduações que eu fiz, e senti o gosto, né? Porque escrever um livro é um gosto. Você pega o gosto. Então você vai pesquisando uma coisa aqui, outra ali, e quando você vê, o negócio foi tomando uma proporção muito grande e não teve como fazer outra coisa a não ser uma literatura. Hoje, as pessoas não dão muito crédito aos livros. O Brasil, por exemplo, é o país que mais compra livro, mas é o que menos consome os livros comprados, dando-se a ideia que o mais relevante para o povo brasileiro é a capa e não o conteúdo. Então, lançar um livro é você lançar, como o Márcio falou, é um projeto pessoal, né? Vai satisfazer mais a você do que 90% das outras pessoas. Principalmente hoje nos dias de IA, onde você pede ali, a inteligência artificial vai ali, produz um e-book, você vende aquele produto sem nunca ter lido, né, um parágrafo daquele conteúdo que você está comercializando. Esse livro aí, ele foi escrito detalhe por detalhe, ele tem referências bibliográficas, inúmeras delas, por exemplo. Ele vai trabalhar todas as visões do campo da escatologia. Então não é um livro tendencioso a defender uma tese ou uma teoria. É um livro, de fato, para quem quer compreender o plano escatológico, mesmo que de forma introdutória, né? Mas ele já vai te dar os apontamentos necessários para você compreender quais são as visões da literatura. Como o Márcio disse, é um processo muito doloroso. Você produzir, você escrever, você escolher, né, os temas, os tópicos. Então, eu comecei ele em 2019, terminei ele em 2020, no início de 2020, e até o lançamento são muitos desafios. A sua vontade de lançar, com a capacidade que você tem financeira de poder fazer com que o sonho venha se tornar realidade. E quando ele sai, você entende que o momento era esse, e não era aquele que você achava que deveria ser. Então, aprove o Senhor me dar essa bênção nesse ano, lançar o mesmo dentro desse ano que nós estamos vivendo. E eu creio que Deus tem um propósito de alcançar pessoas, de abençoar vidas,
E eu sei que essa literatura vai chegar como uma bênção na vida de quem possuir a literatura. E o Márcio fez parte desse processo, porque eu ligava, Márcio, eu consegui isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E como ele lançou o livro dele, ele conhecia um pouco mais do que eu na parte teórica ali de como fazer o processo. Então, graças a Deus, o livro está lançado. Vamos fazer uma tarde, né, com um coffee break para fazer o lançamento dele. Então já deixo aqui o meu convite na mesa para que o Pod Três Vozes venha estar presente no dia. Vocês fazem parte dessa história, são amigos de longa data, então amigos são para esses momentos, tá bom? Então tá aí, espero que vocês curtam bastante o livro, comprem o livro, leiam o livro e consigam ser abençoados pelo mesmo. Amém, pastor, amém. Primeiramente, agradecer pelo convite, com certeza estaremos lá, né, nas primeiras cadeiras. E falar, né, Alex, que o pastor é ousado, né? Ele já iniciou falando de escatologia, até porque é um tema que as pessoas não gostam muito de falar sobre isso, né? O Pod Três Vozes, cara, a gente traz assuntos de extrema relevância, que são assuntos que as pessoas não gostam muito de falar, né, cara? Mas que tem que ser falado. É verdade. Né? E, pastor, parabéns pela primeiro pela sua conquista, né? E pela sua ousadia. Quem foi seu aluno sabe. O senhor é ousado e vou te falar, gente, quer adquirir conhecimento, tem que ler. Porque para você escrever um livro, o Márcio pode falar mais precisamente, cara. Você precisa pesquisar, você precisa, né, se abastecer de outros conhecimentos para traduzir ali na escrita. Então, a importância de você ler um livro, é muito grande. Você quer adquirir conhecimento, você tem que buscar. Leia um livro. Tem que buscar, beber de outras fontes. É isso, até porque para que chegue esse resultado aqui, pode ter certeza. O pastor Leandro pesquisou vários outros livros, vários outros estudos para chegar naquilo ali. E leu várias vezes, resultado né? final, não é aquilo ali, não, tá bom, perdão. Releu. Para chegar nesse resultado de excelência aqui. É isso. Verdade. Né? Não é isso, Alex? É verdade. Inclusive, eu quero deixar a capa ficou muito bonita, lá hein? separado. Tá? A capa ficou muito bonita, hein? Ficou muito bonito. Foi como o Márcio Muito falou. bonito. É uma alegria muito imensa você pegar, quando você recebe o livro, você colocar o teu livro na sua estante de livros. É como um filho, né? Sim, você tá ali, você tem vários autores na sua biblioteca ali. Você pegar o seu e colocar ali no meio dos caras. Na mesma prateleira. Poxa, é uma satisfação muito grande. O nível, vai só Muito aumentando. grande. O patamar vai subindo, né? E eu acredito que vai ser bênção, sim, na vida de outras pessoas, assim como foi na minha. Amém. Tenho certeza disso. Quanto à igreja, congrego no Ministério Pison em Mesquita. Sou pastoreado pelo pastor Roberto, pela pastora Adriana, ao qual deixo aqui um abraço, né? São pessoas que têm ali me liderado, me direcionado, me orientado dentro da palavra de Deus. Deixo um abraço para toda a igreja também. Amém? Isso, pastor Roberto, pastor Carlos Roberto, Reverendo Carlos Roberto. Pastor, obrigado, tá? Pastor Roberto, em nome do Pod Três Vozes aí, então o senhor, com a pastora Adriana, tá? Um forte abraço, tá? E é isso, vamos seguindo sabendo que esse tema é um tema que ninguém gosta muito de falar, que já foi falado aqui, né? Tem pessoas que não gostam nem de tocar no assunto, né? A gente vai entrar numa área também muito, às vezes, um pouco polêmica, enfim. Mas dentro dessas pessoas que não gostam, existem pessoas que têm várias dúvidas, né? Sobre isso. Inclusive, esse tema ele vem de pessoas que têm essas dúvidas, né? São pessoas que vêm perguntando a gente, fala sobre isso. Sim, até porque, né? O Márcio é o nosso roteirista, né? Até porque algumas perguntas aqui o Márcio vai falar lá na frente. Surgiu de alguns seguidores. Sim. Né? E não é isso, Márcio? É isso. Mas hoje Deus tem uma palavra que irá tocar aí o coração, né? De todos. O livro de Mateus, capítulo 24, versículo 33 ao 35, vai dizer o seguinte: Portanto, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade lhe digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras
não passarão. E aí o problema então não é quando Cristo, né, quando Jesus volta, e sim se você está pronto, né, Anderson? É isso, o tema que tem tudo a ver, né, com a escatologia, né, como já foi dito aqui na mesa, é um tema que não é muito abordado, mas vai acontecer, tá, gente? Vai acontecer e é importante a gente adquirir esse conhecimento para que na hora que chegue, né, esteja pronto. Esteja pronto. Verdade. É isso, Alex. É verdade. Eu tinha falado um pouquinho antes, né? Mas esse tema vem trazido de pessoas que abordaram a gente e pediram para falar sobre isso, né? Que gera muitas dúvidas, né? Embora tem pessoas que realmente não gostam de falar, mas tem outras que realmente têm dúvidas e têm vontade de esclarecer sobre isso, né? Mas eu acredito, cara, eu acredito que após esse episódio, vocês vão ver a importância da escatologia. A importância de você estudar a escatologia. Não é isso, Márcio? Pastor, a escatologia, no caso, né, esse conteúdo programático, ele tem vários processos, né, várias nuances aí para poder ser discutido, debatido, né, e falado. Só que, né, não tem como, é muito conteúdo, tá? Então, esses que estão aqui, essas perguntas que foram elaboradas, foram realmente de seguidores, tá? Inclusive, as últimas ali foram de seguidores querendo saber mesmo biblicamente, tá? Então, assim, quem está nos vendo e nos ouvindo vai falar assim, mas por que eles não citaram sobre isso? Por que eles não citaram sobre aquilo? É porque aí vai requerer até uma outra, né, outro podcast a respeito disso, tá? De repente vem a parte 2, né? De repente vem a parte 2, né, pastor? Já é sócio. Não é? Mas assim, aí no final eu falo de alguns temas que ficaram faltando, mas não vai dar. Mas para começar, pastor, pra gente começar bem de leve, só para perguntar aí ao senhor o que é escatologia e por que muitas igrejas evitam falar sobre. Vamos lá. Como você mesmo disse, o termo escatologia, falar de escatologia, como o Anderson citou, não é um assunto muito popular, porém é um assunto que gera sempre um interesse muito intenso. Porque as pessoas, elas, quando falam de fim de todas as coisas, é lógico que ela sinta o desejo de descobrir o que vai ser no pós-morte dela, né? O que vai acontecer depois que ela desce à sepultura. O ser humano tem uma curiosidade por descobrir como funciona o futuro, como todas as coisas vão acontecer lá na frente. E falar de escatologia não se trata de falar só sobre os assuntos que vão acontecer. Estar preso à escatologia é você estar preso ao desenrolar da história. Porque não existe futuro sem os apontamentos do passado. Nós vivemos no passado, no presente e no futuro a todo tempo. Tá? A grande questão é que eu estou ou muito preso ao passado, ou só vivo o presente, ou eu só penso no futuro. Então, quando se quebra essa trinca, você, a grosso modo, fica perdido, desorientado. Por isso que o termo escatologia representa o tratado das últimas coisas. Então, quando nós estudamos a escatologia, nós estamos estudando como todas as coisas vão terminar. Só que para que eu possa descobrir como todas as coisas vão terminar, eu preciso entender como todas as coisas começaram. Então, a escatologia, ela vai apontar para as profecias do passado, as que já se concretizaram no presente e as que estão para se concretizar no futuro. E, pasmem vocês ou não, todas as profecias bíblicas feitas pela boca de Deus, dos profetas, de Cristo, dos apóstolos, elas já se concretizaram. O que falta hoje é a tal da grande tribulação. E esse também é um assunto muito complicado, porque existem muitas teorias. Sim. E geralmente você tem a tendência a defender uma e a depreciar a outra, quando na realidade são teorias. Então eu preciso compreender
o significado da teoria, para saber o que vai acontecer. Então, o que significa escatologia? É o estudo das últimas coisas. E por que a igreja hoje ela não trabalha muito bem esse tema? Ou não tem um desejo? A pergunta que o Márcio me mandou foi muito importante, quer dizer, por que as igrejas evitam falar? Né? Você vê que existe o desejo, existe a vontade, mas eles evitam tratar sobre o assunto, porque hoje, não vou generalizar, tá, irmãos? Como diz o Márcio, né, meus irmãos? Eu não vou generalizar, mas uma boa parte da igreja, ela se nega a trabalhar sobre esse assunto por conta do desequilíbrio que existe dentro das mesmas. Hoje, a igreja, ela tem o desejo de ofertar para os seus ouvintes uma vida na terra próspera. Entende? E ela não oferta para essas ovelhas, para esses ouvintes, o pós-vida. Então, eu vou pregar aqui para você do que você tem direito a receber enquanto você caminha nessa terra. E não há nada de errado em relação a isso. A Bíblia tem palavras, tem profecias, tem promessas que afirmam que você tem sim condições de ter uma vida digna aqui na terra, de prosperar aqui na terra, de enriquecer aqui na terra, de entrar por portas aqui na terra, desde que essas bênçãos terrenas não te impeçam de possuir as bênçãos celestiais. Então, uma coisa está automaticamente ligada à outra. Então, por conta desse equilíbrio de dar às suas ovelhas uma vida digna aqui na terra, deixam de passar para as mesmas uma vida digna no céu. Então, hoje, o desejo mercantilista da igreja, o desejo de posse terrena da igreja, tem roubado da mesma a oferta de construir uma vida que dê a ela condições de viver uma vida digna no céu. Então, por conta disso que a igreja não trabalha muito sobre essa temática. Não as tradicionais, tá, gente? Porque as igrejas tradicionais, elas batem muito no plano escatológico. Tá? As demais não trabalham muito essa temática, tá ok? Então, assim, quando você trabalha as outras religiões, todas elas, todas, vão trabalhar o plano escatológico. Quando você vai para o islamismo, a base é o plano escatológico. Quando você vai para o judaísmo, a base é o plano escatológico. Quando você vai para a base do cristianismo, a base é o plano escatológico. Hoje nós vivemos um momento que nós abrimos mão do plano escatológico. A primeira pregação do apóstolo Pedro, depois da descida de Atos capítulo 2 ali do Espírito Santo, foi uma pregação cujo plano escatológico foi apresentado. E dentro da pregação, 3.000 almas se converteram. Então entende-se que, quando eu prego a escatologia, a oportunidade que eu tenho de ganhar as almas para Cristo é muito maior. Por que Pedro, em uma mensagem, ganha 3.000, em outra mensagem, ganha 5.000 pessoas para a sua fé? E hoje você prega terça, prega quarta, prega quinta, prega domingo, é campanha, é mini vigília. Às vezes uma pessoa vai no altar, 2 vão no altar, 5 vão no altar. Porque, de repente, o que a igreja está ofertando por meio da palavra é aquilo que as pessoas têm acesso dentro de casa. O que fez com que as pessoas aceitassem a palavra de Pedro? Porque elas não possuíam dentro delas a ideia de ter uma vida pós-terra no céu. E hoje as pessoas perderam essa expectativa. Sabem que Jesus vai voltar, sabem que existe uma vida pós-morte, mas não fazem a menor ideia do que precisam fazer para poder alcançar. Mas tem uma... eu acredito que também tem uma fase, né? Naquela época, uma época atrás, né, se falava muito também sobre isso, não com tanta propriedade, né, sobre o final dos tempos, mas assim, eu não sei dizer se apregoava isso mais para colocar medo, né, mas era muito falado nas igrejas menores, nas igrejas mais primitivas, né? Sim, o Rubens Alves, ele tem um livro chamado Se Eu Pudesse Viver a Minha Vida Novamente. E ele vai trabalhar uma ideia de que, por muito tempo, Alex, a igreja fez exatamente o que você acabou de dizer. A teologia do medo. Ela apresenta mais o diabo do que a Deus. Então, quando eu prego uma mensagem pautada no plano escatológico, conforme você trouxe aqui, e muito bem pautado, eu gero em você o desejo de não ir para o inferno.
e não desejo de ir para o céu. Então você aceita a fé em Cristo porque você tem medo do diabo e não porque você ama a Deus. E isso muda completamente o cenário da coisa. Uma coisa é você querer ir para a glória porque você quer viver com Deus. Outra coisa é você querer ir para a glória para não querer viver com o diabo. Então, por medo do inferno, você aceita o céu. Se não fosse o medo, você não tomaria nenhum tipo de decisão. Lutero, por exemplo, quando aceita a fé, ele aceita por medo do inferno e não por amor ao céu. Depois, com o contato que ele tem com a palavra, com as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, aí a ideia dele vai mudando. A percepção de céu dele vai sendo transformada. Mas, a princípio, é exatamente isso que acontecia. Por medo do inferno, eu aceito o céu. Ou seja, se você tivesse uma terceira opção, você escolheria. Ia escolher. Um exemplo, tem o céu e tem o inferno e tem que ficar aqui tranquilo. Né? A pessoa vai escolher ficar aqui tranquilo, não vai querer. Coluna do meio, né? Coluna do meio. Ficar em cima o famoso muro. Ficar em cima do muro. Pra ela é mais cômodo. Em cima do muro são os mornos. Entendeu? É igual quando, é igual quando a gente fala, quando a gente estava falando que tem pessoas que têm medo de falar sobre... Tinha pessoas que eu conheço que não gostam de falar sobre isso porque tem medo de largar, sei lá, o pecadinho de estimação... Porque, né, no final dos tempos... Porque sabe que vai ter que se posicionar. Então, eu li... Isso aí, vai ter que traçar uma mudança de vida, entendeu? Eu li um livro uma vez, só que agora eu não me recordo, tá? Qual foi o livro. E ele falava a respeito disso, como o Anderson falou aqui, sobre o muro, né? A pessoa está em cima do muro. E aí no livro ele vinha fazendo uma menção, uma reflexão, para a gente tentar entender que o muro, ele também tem um lado. Se você está em cima do muro, em que lado você está? Do seu. Entendeu? É isso. Essa é a questão. Que mais apraz, né? Do seu. Do seu lado. Então, o Alex foi muito feliz em falar aí do meio termo, né? Do meio termo. Do humor. A terceira via. A terceira via. Se existisse, né, no caso. Mas não existe. Não existe. Entendeu? Mas muitas pessoas estão praticando isso aí, tá em cima do muro, varão. Por medo. Como o Alex falou. Por uma falta de apresentação do que é de fato o plano da salvação. Isso aí vem dentro daquilo que o senhor falou aí. Você falou da trinca, né? De quebrar essa trinca. Da galera, pessoal da igreja que trabalha no presente, outros estão ligados muito no passado, estão muito no futuro, né? A igreja presente hoje é diferente da igreja do passado. Então a gente estava falando sobre as pessoas que colocavam ali o final dos tempos por medo e a igreja de hoje que não se fala mais sobre isso, né? E vive o presente, não esquecendo de que se a gente falar do futuro, modifica tudo, né? As pessoas vão ter uma outra opção e não só por medo, mas agora por convicção de para onde ela quer realmente ir. Exatamente. Tem uma disciplina na teologia que é a hermenêutica. A hermenêutica é a arte de se interpretar um texto e também de aproximar o passado ao presente e ao futuro. Eu fui nessa aula, eu fui. Foi, né? A maior dificuldade que o leitor da Bíblia, que a igreja possui hoje, é entender o passado, né? E viver no futuro de acordo com as regras estabelecidas no passado. O passado não ficou no passado. O passado é a base da pirâmide. Então eu preciso entender o passado e saber como viver essas regras que foram estabelecidas no passado, no tempo presente, a fim de alcançar algo melhor no futuro. Não tem um trampolim, não tem como você pular as escadas. Isso é muito... Existe uma base. Isso é muito interessante que o senhor falou, porque muitos dentro da igreja tá nessa teoria. E o passado ficou no passado, não quero lembrar não. Lançou no mar do esquecimento, só não sabe o quê. Que Cristo lançou lá. Irmão. Né? Mas Não, o meu passado, Jesus lançou no mar de qual? O passado. Né? O início dele ali foi quando ele lembrou do passado dele. Quando vamos iniciar daqui pra frente. Quando entra nesse assunto, eu costumo citar até uma mensagem que o pastor Roberto falava lá no seminário, né, sobre as bagagens, né, a qual você deixa estacionada, né, aquelas bagagens lá atrás, e aí você olha para as bagagens para ver, né, o que ficou estacionado lá atrás e da onde Deus te tirou, né? Exatamente. E não para você pegar as bagagens a hora que você quer, né?
Não para você fazer aquilo que melhor lhe apraz, mas é isso aí, interessante. E uma pergunta que o Márcio fez, por que a igreja não trabalha muito esse assunto? Como foi lido aí, Mateus 24, não foi? Vamos chegar nele, vamos chegar nele. Mas aí apresenta um pouco do espírito que existe dentro da igreja. Nós estamos vivendo, citado por Jesus, nos dias como Noé. Estamos casando e dando-se em casamento. Não é contra a festa, mas é aonde está a minha mente. Entende? Então, trata-se de um povo disperso. É isso. Há quantos anos estamos dizendo que Jesus vai voltar? Há 2025 anos, 26 anos, é isso? Né? E nada aconteceu até o tempo presente, correto? Então, cai no esquecimento. Então, eu vivo no tempo presente, né? Me esquecendo das promessas do passado, sim, não compreendendo o que vai acontecer no futuro. Então, é o espírito do povo de Noé. Até que o dia choveu. É porque... Então, quando o povo está fazendo as suas coisas, Noé está construindo uma arca para salvar a sua casa. Sim. E o povo tá nem aí pro Noé, né? É louco. Que na verdade... Até que... A Bíblia diz assim, até que chegou o dia que choveu. Que na verdade... Nunca tinha chovido antes. Então, na verdade, o senhor falou de Noé, ele nos alertou, né? Sim. Ele nos alertou, né? Mas, né? Ninguém quis acreditar. Mas, pastor, o senhor falou sobre Mateus... É porque eu falei que nós vamos chegar lá, nós iniciamos com Mateus, é porque existe uma pergunta que vai falar sobre Mateus, mas nós vamos chegar. Sim. Mas vamos lá. Estamos vivendo apenas, pastor Leandro, estamos vivendo apenas crises comuns da humanidade ou, biblicamente falando, já entramos oficialmente nos últimos dias profetizado por Jesus? Vamos lá. É um tema complicado esse, tá? E eu não quero aqui me colocar como o dono da verdade. Sim. Eu tô aqui para colocar a minha visão pautada num texto, tá? Acerca do assunto, isso, tá bom? Existem outras visões, existem outras vertentes, tá bom? Na minha visão, Jesus, ele não profetiza o fim. O fim é certo. O que Jesus está profetizando aí é o princípio das dores. Então, Jesus não fala sobre o fim. Ele fala sobre o começo do fim, que ele vai determinar como o princípio das dores, tá? E quando ele fala de princípio das dores, ele está fazendo menção de uma mulher que está grávida e tem ali as suas contrações, né? Vocês são pai de filhos, né? E provavelmente tiveram essa experiência de ver a esposa tendo as contrações. Então, quando Jesus ele faz essa ideia do princípio das dores, ele está falando que qual é o indício de que o fim está próximo? Quando as contrações se tornarem mais intensas. Então, a mulher está grávida, ela tem uma contração um pouco mais prolongada da outra. Então, ela sente uma dor muito forte, um alívio e depois uma outra dor muito forte. Então, conforme ela vai diminuindo essas contrações, é um indicativo de que a criança vai nascer. Então, como é que eu faço para compreender quando o fim vai acontecer? Quando as dores aumentarem e diminuírem o espaçamento delas. Então, hoje o mundo sofre um grande abalo. E aí passa-se aí 1, 2, 3 anos. A Covid aconteceu em 20, não é isso? 20. Então, já se passaram 6 anos, é isso? Da Covid para o tempo que nós estamos vivendo. Então, suponhamos que hoje aconteça uma outra grande praga. Olha o espaço de 2020 para 2026. Só que quando você olha para o passado, essas pestes, elas tinham um espaçamento um pouco maior, correto? Então, conforme essas pragas, essas crises, esses problemas vão acontecendo num espaço muito curto, o indício é que o fim está muito perto. Então, Jesus está trabalhando do princípio das dores. E quais são os elementos do princípio das dores? O Alex citou no começo. A iniquidade, guerras, rumores de guerras, pestes, doenças e por aí afora. Só que o fim, Márcio, ele não é algo ruim. Quando é que a mulher sente alívio das suas dores, gente? Quando nasce. Quando nasce. Então ela sente a contração, que é uma dor terrível, né? Prolongada, prolongamento médio,
prolongamento curto, e quanto mais curto, maior é a dor, até que a criança, quando a criança nasce, ela sente um alívio. Então Jesus está dizendo, vai ser difícil, a dor vai ser grande, tá? Vocês vão sentir dores de tempo em tempo, vão sentir dores num tempo mediano, vai chegar um tempo que a dor vai se tornar uma do lado da outra, parece estar tomando uma pancada de uma onda atrás da outra, mas fica tranquilo. Quando isso tudo passar, o alívio vem. Então, a volta de Cristo é um alívio para aqueles que estão pagando o preço para andar em fidelidade com a sua palavra. Mas um tormento para quem não vive. E aí a grande pergunta que fica é, aonde você está nesse momento? Desfrutando das contrações para desfrutar do alívio, ou nem as contrações você está sentindo? Porque tem gente que não está nem aí para o que está acontecendo na Terra. Ou é só um mero espectador, né? Só um mero espectador. Um torcedor para que as coisas aconteçam de fato erradamente, como se ele não fosse desfrutar do que está acontecendo na Terra. Entende? Então andar com Deus é andar desfrutando das contrações. É estar sentindo o tempo todo a dor. Então podemos dizer hoje que estamos vivendo uma fase acelerada das dores do parto? Por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, vai dizer, mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sim, sim. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando é que começou esses últimos dias? Jesus fala do princípio das dores, mas a Bíblia fala do princípio do fim. E existem dois textos que são claros, que vão me mostrar, apontar para o começo do fim. O primeiro deles é Atos, capítulo de número 2. Quando você lê Atos, capítulo de número 2, você começa a observar o começo do fim. Joel profetiza, pois nos últimos dias o Espírito será derramado sobre toda carne. Então Joel profetiza isso. Quando é que o começo do fim iria iniciar? Quando o Espírito fosse derramado sobre toda carne. Quando acontece isso? Atos capítulo de número 2. Então, quando começou o começo do fim? Em Atos capítulo de número 2. Desde a descida do Espírito na festa de Pentecostes, já estamos vivendo o começo do fim. Certo? Certo. Agora, abra aí para mim, então, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5. Abre. Então, enquanto isso, deixa eu só... Não, pode falar, Márcio. Vai falar. Fica à vontade. Então, porque assim, na verdade, do que está sendo falado aqui, né, o Jesus ele não diz talvez, ele diz que vai acontecer. Né? Ele não diz talvez. E na verdade está acontecendo diante dos nossos olhos, né? A todo tempo. A todo tempo, né? É isso, por isso, cara, que a gente inicia, irmão, meus irmãos. Por isso que a gente inicia falando da importância de estar falando isso, cara, de estar batendo nessa tecla, falando sobre as coisas escatológicas que muitos se retraem falar, né? Aí o pastor Leandro deu mais uma prova de que a gente tá certo, cara. Tem que ser falado. Tem que ser falado, não ficar evitando falar de uma situação. Cara, os antigos, me veio na lembrança que os antigos, eles nem falam porque citam demônio, cara. Só não fala esse negócio dentro da minha casa, não. É assim. Só alertando antes, como o pastor falou aqui no início, né? Porque sobre escatologia, né? Para poder falar, é bem complexo, né? Até porque uns seguem um tipo uma linha. A gente costuma falar uma linha, uma corrente, né? Uns seguem uma linha, outros seguem outra. Então, assim, existe alguns posicionamentos, mas só deixando bem claro que aqui na mesa o pastor está deixando o posicionamento dele e a gente está falando o nosso. Exatamente. Tá? Sim. Deixamos bem claro para os ouvintes, tá? Mas é porque a nossa seara, a gente traz para nossa vivência. Sim. Então, tipo, hoje tem outros tipos, outras linhas que falam sobre isso, né? Sobre a escatologia. Sim. Mas assim,
outras defendendo uma posição. E outros defendendo a outra. E tem a neutra. Sim, sim. Né? Que vai falar só sobre realmente o final dos tempos e acontecimentos. Só que a gente traz pra gente, pra nossa vivência do dia a dia. Que você tá querendo dizer, os antigos, exatamente. foi porque a gente viveu isso, né? Sim. Por exemplo, para falar do início do fim, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, que na versão do Márcio, tempos difíceis. Por que haverão tempos difíceis? Porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afaste-se. O apóstolo Paulo vai escrever essa carta a Timóteo por volta do ano 66 depois de Cristo. E ele diz que esse tipo de galera ia surgir nos últimos dias. Esse tipo de gente existe nos dias atuais ou não? É uma reflexão, né? Então nós estamos vivendo... Se Paulo está dizendo que nos últimos dias, os dias serão trabalhosos porque pessoas com essas características estariam inseridas no nosso meio de convivência, é porque no tempo dele não existia pessoas com tantas características como essas, mas que existiriam nos últimos dias. E essas pessoas existem nos nossos dias ou não? Sim. Então estamos vivendo dias trabalhosos porque temos que lidar com gente que tem essas características a todo tempo e em todos os momentos. Então os dias são trabalhosos por quê? Porque você não se deixar levar pelas características que essas pessoas possuem é um desafio muito grande. Aí você entende que Deus fala para Josué: seja muito forte e muito corajoso. Para quê? Para vencer os inimigos? Não. Para você não se desviar da minha lei nem para a direita e nem para a esquerda. Os dias trabalhosos, Márcio, ou na sua versão dias difíceis, se dão porque cada vez mais está mais difícil você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, pastor, baseado nisso que o senhor está falando, por exemplo, Jesus ele listou sinais claros, sim, como em Mateus 24, né? Que aí vai falar sobre guerras, rumores de guerra, pandemias e fomes, terremotos em vários lugares, falsos cristos e falsos profetas. O evangelho sendo pregado aí em todas as nações de forma correta e também de forma disturpada, né? Então, baseado nisso, quais desses sinais estão se cumprindo agora diante dos nossos olhos e a maioria das pessoas ainda ignora? Ainda ignora. Vamos lá. Foi citado aí a pregação do evangelho. Quais são os sinais do início do fim? Apostasia, citado pelo Alex. Sim, sim. Né? Surgimento de falsos cristos e de falsos profetas. O aumento da ciência e da tecnologia. Isso foi profetizado pela boca do Daniel, no capítulo 12, versículo 4, que nos últimos dias se multiplicaria a ciência e o conhecimento. E uma das características que as pessoas não se agarram tanto, acham que isso é para o benefício de um todo, mas é um apontamento para o princípio do fim, que é a pregação do evangelho. Então, pastor... A pregação do evangelho é um apontamento que o fim está chegando. Então, como nós estamos falando aqui de Mateus 24, Mateus capítulo 24 e versículo 8 vai dizer: porém, todas essas coisas são os princípios das dores, como o senhor já falou aqui, né, na pergunta anterior. E aí, eu lanço aqui na mesa. O problema se não é a falta de sinais, porque é claro. Sim, estão aí. Né? Mas podemos dizer que o problema é o excesso de distração ou é uma escolha? As duas coisas. Também vou nessa linha. As duas coisas. Para uns é uma escolha. Estão vendo, analisando, sabe que o sinal está ali, mas eles estão escolhendo viver da forma que eles querem viver.
O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vai retratar a ideia de que o próprio Deus, Alex, o próprio Deus, Anderson, deixa com que eles venham a viver o fruto das suas escolhas. Deus fala assim, você quer viver isso? Quero. É uma escolha sua? É. Então viva. E desfrute das consequências das suas ações. Agora, para outras pessoas é também uma distração, porque a palavra está sendo pregada, essa pessoa está dentro de uma igreja, tem uma carteirinha aonde congrega, mas está distraído às coisas que estão acontecendo. Não estão atentas, não estão vigilantes. O próprio Jesus vai dizer que o retorno dele vai vir como quem? Como um entregador da Shopee que chama o teu nome no teu portão ou como ladrão? Ladrão. Como ladrão. Que não avisa. Então é uma escolha sua não trancar a porta para que o ladrão não entre na sua casa ou não trancando porque você se distraiu com outros trabalhos e não com aquilo que é proteger de fato a sua casa. Entende? Interessante. Então a ausência da vigilância, a ausência da como é que foi o termo que você usou? A escolha e a distração. Ou a distração, é. Então essas pessoas estão vivendo da forma que elas querem viver. Entendeu? E existe um termo muito utilizado, eu sei o que eu quero para a minha vida. Beleza. Temos que viver hoje. Temos que viver o hoje. Mas o que você quer para a sua vida é o que a Bíblia diz que você deve querer? Se não é, entenda o seguinte, Deus não vai forçar você a viver o que o texto sagrado diz que deve viver. Então, pastor. A Bíblia é uma proposta. Mas isso aí não é uma autoconfiança, não. Também então, tem isso também, Márcio. Da autoconfiança. Não, então, mas é muito altivo, né? Não. Como foi falado aqui, até que você falou agora da autoconfiança, e aí é muito interessante também a gente colocar isso aqui na mesa, até porque não estava nem escrito para falar isso aqui, mas vamos lá. Como o senhor falou aqui, pastor, sobre uma escolha, ou sobre isso aqui que o senhor falou de distração, ou a pessoa ela escolher como é que ela quer viver, né? Porque tem vários jargões que se fala, não sei a vida de amanhã, vou aproveitar o máximo hoje porque amanhã eu não posso estar aqui, e aí quer fazer de tudo, enfim. Mas a gente também tem que deixar claro aqui que a Bíblia ela nos alerta que existe 3 tipos de morte, né? Que é a morte física, a morte espiritual e a morte externa. E aí, quando a gente compreende a diferença desses 3 tipos de morte, a gente começa a se conscientizar, né, do que nós queremos para o nosso futuro, né? Porque a morte, vamos botar a morte física, podemos falar de Tiago 2,26, né? Que o corpo sem o espírito está morto. Então, logo o corpo ele deixa de viver aqui na Terra, né? Mas é a morte física, né? Nós deixamos de viver aqui na Terra. A morte espiritual, ela vai falar sobre a separação entre o ser humano, né, e a Deus, porque pelas coisas do pecado. Efésios capítulo 2:1 vai dizer: eles vos deu vida, estando vos morto em delitos e pecados, tá? E a morte externa, ela é a separação eterna de Deus após o juízo final. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 14, vai dizer: esta é a segunda morte. Então, assim, nós temos que se conscientizar sobre esses 3 tipos de morte, porque a gente tem que entender, né, o que irá acontecer conosco, o que queremos para a vida, né? Porque como nós vamos viver aqui? Nós estamos vivendo essa vida aqui, mas andando, né, em detrimento ali com as coisas mundanas ou andando com Cristo? Então nós temos que ter esse pensamento, né? Porque a palavra vai dizer que é num piscar de olhos. Sim. Nós estamos conversando aqui, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto, 5 minutos. Né? A graça da vida é você entender que um dia você vai se encontrar com a morte. Entende? Essa é a graça da vida. Só que eu não posso pegar essa ideia e fazer da minha vida no tempo presente aquilo que eu quiser. A graça da vida é entender que amanhã eu posso me encontrar com a morte. Então, se amanhã eu posso me encontrar com a morte, eu tenho que estar preparado para me encontrar com ela. Entende? Então, se eu quiser passar a eternidade com Cristo, eu tenho a oportunidade do hoje de arrumar minha casinha,
para que caso o meu nome seja gritado do céu, eu suba em paz. Eu não vou ter um amanhã para poder endireitar aquilo que eu preciso endireitar hoje. Entendeu? Então as pessoas, vou viver hoje que eu não sei o meu dia de amanhã. A morte não é o fim, gente. Sim, sim. A morte não é o fim. Entendeu? A morte é o iniciar de um novo ciclo. E nós não conseguimos compreender esse cenário ainda. Sim, como foi falado no episódio, no especial de fim de ano, né? Sobre a igreja estar desatenta, né? E a importância da igreja estar atenta para esses sinais, né? A Bíblia diz: o amor se esfria. Isso explica o aumento da violência, do ódio, da frieza espiritual que estamos vivendo o mundo dentro das igrejas? Com certeza. O maior indício, o Márcio citou ali Mateus 24, e dentro dele você tem alguns apontamentos feitos por Jesus sobre o princípio das dores, né? E o que chama mais a atenção nas pessoas? A guerra em si ou o que motiva a guerra em si? O que motiva a guerra é o esfriamento do amor. E Jesus vai dizer que nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. É isso, pastor. Mateus 24, capítulo 24, versículo 12. Entendeu? Então todo o mal que existe no mundo, não é de agora, é de desde sempre, é a ausência do amor. Ou o esfriamento dele. Então esse é o maior sinal. Sim. Entende? Então quando você consegue captar a motivação das ações das pessoas, essa intenção mostra para você que o fim de todas as coisas está acabando. Quando você consegue observar 4 jovens, por exemplo, matando um cachorro, quando você consegue uma pessoa assassinando a outra, quando você consegue observar uma pessoa não validando a outra, é o esfriamento do amor. É as pessoas não se preocupando mais com ninguém, não se colocando no lugar da outra, não tendo empatia, não tendo compaixão, não estendendo as mãos. E hoje existe um ditado popular, né? Que a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Isso nunca esteve tão validado nos nossos dias, né? Porque hoje a pessoa vai pensar em você. Porque sabe por que você vai pensar só em você? Porque na sua mente é o seguinte: se fosse outra pessoa, pensaria nela primeiro e não em mim. Então hoje o egoísmo se estabelece por conta do esfriamento do amor. Isso é tão ruim. E o grande problema não é o que acontece do lado de fora, gente. É o que acontece do lado de dentro. Eu ia falar isso agora. Entendeu? O sinal, a lâmpadazinha acesa do retorno de Jesus não é o que acontece do lado de fora da igreja, no mundo, como as pessoas citam por aí. O que acontece no mundo é do mundo, gente. Entende? E eu costumo dizer que o que acontece no mundo é apenas um reflexo do que está acontecendo dentro da igreja. Entende? Então, quando você vê o mundo em caos, é porque a igreja não está em paz. O pastor Roberto citou ontem, na hora da ministração da ceia, uma palavra muito forte, onde ele diz: você se sentaria em uma mesa onde 2 pessoas não se falam? Então eu não falo com o Alex, você sentaria nessa mesa para comer com nós 2? Como é que Jesus vai sentar na mesa se eu estou em guerra com o Alex? Não tem como. E eu estou em guerra com o Alex por causa de quê? Às vezes nem eu sei. É só pelo esfriamento do amor. Nem as 2 partes de repente. C.S. Lewis vai dizer no livro Cristianismo Puro e Simples que somente os idiotas discutem acerca de um tema. Por que C.S. Lewis chama de idiota quem discute? Porque a discussão, ela não é a busca de uma verdade, mas é a tentativa de comprovar que o outro está errado. Então eu não tenho uma verdade, mas digo que o Alex também não tem. E o Alex não tem uma verdade, mas quer afirmar que eu não tenho a minha. Ou seja, eu não tenho uma verdade, nem ele tem a dele. Logo, somos 2 idiotas que estamos tentando mostrar o erro do outro sem encontrar o que é certo. E depois que passa isso tudo, eu não sei por que briguei com ele, e ele não sabe por que brigou comigo. A inimizade está pautada porque o esfriamento do amor tomou conta da nossa mente. Então essa pergunta, pastor, só para poder fazer um fechamento, essa pergunta então, ela
ela não é só uma crise de social. Momento, não. Ela é também uma crise espiritual. E existencial. E existencial. Então podemos assim dizer que quando o altar esfria, a sociedade sangra? Sim. Exatamente. Entendi. Quando o fogo de Deus se apaga no altar, as trevas ocupam espaço na sociedade. A igreja, ela é a luz do mundo. Ela é o sal da terra. E Jesus vai dizer que nenhuma lamparina ela é acesa para ser posta debaixo de nenhum tipo de mesa. Ela é posta para que possa iluminar a todos. O sal, quando ele não pode ter mais o poder de temperar, ele só serve para uma coisa, para ser lançado no solo e ser pisado, fazendo referência ao que os romanos faziam com o sal, que não tinha mais o poder de temperar. Eles lançavam esse sal no solo para poder matar toda a vida existente naquele lugar e eles terem condições de formar as estradas que conduziam o povo até Roma. E aí vale a reflexão se hoje nós somos de fato o sal que traz vida, que é o que traz tempero, ou o sal que é lançado no chão para gerar morte. Entende? É isso. Então que tipo de sal nós temos sido? Porque o sal, quando tempera, ele traz vida. E o sal, quando perde o poder de temperar, ele só serve para produzir morte. Sal com tempero gera vida. O sal sem tempero, os romanos pegavam, jogavam no solo, matavam as plantações e construíam estradas. Por isso Jesus está dizendo que quando eu me torno um sal sem poder de tempero, eu só sirvo para gerar morte e não vida. Então, quando o altar não queima o fogo de Deus, a sociedade sangra no poder das trevas. Irmão, é importante, quando eu falei da igreja estar desatenta, né? Nessa referência, né? A importância da gente ter uma igreja ligada, viva nos acontecimentos, porque todo dia Jesus volta para alguém. Todo dia, quantas mortes tem aí? Isso aí. Todo dia Jesus volta para alguém, né? E onde vem a pergunta seguida que o Márcio vai fazer. Deixou um gancho, né? Uma coisa puxa a outra, né? Eu ia falar com o Alex aqui. Eu ia falar, Alex, por enquanto estamos seguindo um padrão normal, mas acho que já está na hora da gente dar uma mergulhada, né? Uma aprofundada. Porque quando chegar esse momento dessa pergunta que o Márcio vai fazer, quando chegar esse momento, e a igreja desperta, meu irmão. Na verdade, a palavra diz que vai vir com uma abrir e fechar de olhos. Não vai vir com sal agora, né? Mas vai vir com a pimentinha. Não, aí vem o sal que não tempera. Pastor, você passa a ser o sal que não tempera. Né, Alex? A gente ia falar sobre isso. Pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O arrebatamento, ele será secreto ou visível? Eu falei. Pastor, só mexer com a sobrancelha. Igual o Osso fez, passou. Não joga. Levantou. Não joga o vôlei. Aqui, Jogaram aí um torpedo aí. Levantei aqui, Alex. Então, gente, olha só. Eu não sou o defensor de uma teoria, tá? Nesses assuntos, eu me posiciono como um professor. Porque são teorias. E como foi dito aqui na mesa, tem gente que defende uma teoria em detrimento da outra, e ao defender uma linha de raciocínio, ele acaba, mesmo que inconscientemente, destruindo a outra. E eu não sou daqueles que levantam uma bandeira e digo, vai acontecer assim. Esse é a nossa preocupação do Pod Três Vozes. Não se tornar isso um debate. Sim. Apenas uma apresentação das teorias. Exatamente. É como o livro que eu lancei e apresenta. Entende? Porque eu não estou aqui para poder levantar a bandeira e dizer a minha verdade é absoluta, a grande verdade é essa. Eu não trabalho com esse tipo de situação, até porque a teologia não é uma ciência exata, entende?
Eu não sou formado em matemática, onde 1 mais 1 é 2. A teologia, ela tem um poder de te apresentar as visões, correto? E ela também tem um poder, ou o dever, de apresentar o que é uma seita, o que é uma heresia, tá? E existem duas teorias que eu não posso dizer que uma é a verdadeira e outra é a falsa. Porque quando você fala de arrebatamento, você fala da teoria pré-tribulacionista e a teoria pós-tribulacionista. E no nosso território, né, no Brasil, nós temos igrejas que são pré-tribulacionistas e igrejas que são pós-tribulacionistas. Dá um debate. Exatamente, um debate que às vezes encaixa-se dentro do que eu acabei de citar na visão de C.S. Lewis, aonde você coloca na mesa dois idiotas que ficam a todo tempo tentando desconstruir a ideia do outro, né, e não chega a lugar nenhum. Quando a ideia é a seguinte, existem essas duas visões, certo? E o que vai acontecer no futuro? Você está pronto para o que vai acontecer? Suponhamos que a igreja, como defende os pré-tribulacionistas, vou entrar na sua pergunta, mas para responder ela eu preciso explicar um pouco esse cenário. Para que aqueles que pensam no pré-tribulacionismo afirmam que a igreja vai passar pelo período da grande tribulação. Sim. Os pós-tribulacionistas afirmam que a igreja não vai passar pelo período da grande tribulação. Perdão. O pós prega que vai, o pré prega que não vai passar. Só mudando aí a situação. Mas faz eu passar essa vergonha, te consertar. Então, o que ocorre? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está pronto, se o arrebatamento fosse acontecer agora, antes da grande tribulação, você está pronto para subir? Ou se você tiver que passar pelo período da grande tribulação, você está pronto para passar? Está pronto para passar pelo período do anticristo? Está pronto para ser arrebatado agora? Tem gente que não está pronto para nenhuma das duas situações e está debatendo se a igreja vai passar ou não. Sim, sim. Com unhas e dentes. Eu defendo que a igreja vai passar, eu defendo que a igreja não vai passar, mas beleza. Se tiver que passar, tu tá pronto? Se tiver que subir, tu tá pronto? Então a ideia não é eu alimentar forças para desconstruir a sua ideia, mas eu alimentar forças em mim para que aquilo que vier acontecer, eu possa estar pronto para aquilo que vai ocorrer. Então eu não divido, né? Eu uno. Eu não espalho o quebra-cabeça, eu junto ele. Verdade. Porque só quem sabe o que vai acontecer é Deus. Sim. Eu tenho posse de minhas mãos apenas a teoria. E respondendo a pergunta do Márcio, se o arrebatamento da igreja vai ser visível ou invisível, certa feita eu tive um aluno numa aula que ele perguntou: pastor, mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai vir na nuvem, ele vai vir no meio da nuvem, em cima da nuvem, escondido na nuvem. Você está confundindo Jesus com o Super Saiyajin, meu irmão, né? Não é nem uma coisa nem outra. Ele não é o Goku, entendeu? A nuvem ali é só uma forma do texto dizer que vai haver alguma coisa que vai impedir do homem enxergar o que está por cima delas. Mas a teoria de quem acredita que a volta vai ser invisível vai focar na surpresa, Anderson, né? Daquela ideia do rapto da igreja. Do ladrão, né? Do ladrão, do abrir e fechar de olhos, como foi citado pelo Márcio, tá? Você fechou e abriu, não tem mais ninguém aqui. Mas ou você foi ou você ficou. Mas pegando esse gancho do Anderson aqui, falando sobre, né, cada um, né, o arrebatamento aí que vai acontecendo, nós podemos chamar isso de arrebatamento? Não abrir e fechar de olhos? Sim. Nós estamos falando de hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos, Sim. Pessoas que já foram. Mas enquanto... Podemos citar isso como um arrebatamento? De eu estar aqui participando desse podcast, acabou o podcast, eu infartar ali e morrer? Todo dia Deus Não. Isso, era isso que o Anderson entrou nessa linha pra gente poder... Não, eu acredito sim que Jesus volta todos os dias para alguém quando ele morre. Não, nesse caso aí Mas não como arrebatamento. Não como arrebatamento. Quando você fala de arrebatamento, você fala do arrebatamento da igreja. Levar todos de uma vez só. É uma morte. Sim. Entendeu? Aconteceu com você o que Deus disse que aconteceria lá no Éden. Né? Bom, o homem morrerá. É bom forçar o senhor falar, porque muitas pessoas que estão em casa, estão nos acompanhando, têm essa dúvida. Né? Mas aí, se isso é um arrebatamento, se não é. Aconteceu um caso, né, que a gente falou no episódio passado,
sobre aquele levita, né? Pedro Henrique. Estava cantando que e foi, faleceu. O termo usar fulano foi arrebatado não é errado, porque o que significa arrebatamento? Rapto. Uhum. Mas quando você aplica o termo arrebatamento dentro do plano escatológico, você está falando sobre a condução da igreja para um outro nível, entende? Mas ali o levita morreu. Pastor, entendeu? Eu vou pode responder? Desculpa, pode. Então, a teoria do invisível foca no rapto, no ladrão. Fechou, abriu, não tem mais ninguém aqui. Tá? Quem defende essa linha são os pré-tribulacionistas, que acreditam no retorno de Jesus em 2 etapas. No rapto, entendeu? Aí ele levou a igreja. Nesse momento, ninguém verá ao Senhor, entendeu? Sim. Só que entender-se-á que aconteceu o arrebatamento, porque não tem mais ninguém aqui. Onde estiverem pode 3 vozes, de repente vai ter só pode uma. Né? Aí vai dar continuidade. Sabe por que eu ri? Não fale isso não, porque o senhor não sabe por que eu tô rindo. Deixa o Alex explicar. Só, não fale isso não, porque eu já tô começando a ficar com medo desses caras. Eles fazem, esses caras fazem um fly aí e de repente pô uns vídeos e passou o 2025, entrou 2026, aí estamos dando tchau 2025. Eu sou o primeiro aí, irmão. E eu sumo, meu. Daqui a pouco eles vêm com uma foto, só tá os dois. Então. Aí aparece só 2 microfones. Mas acho que eu vou primeiro. Você foi arrebatado. Eu tô indo primeiro. Eles ficaram, entendeu? Eu tô até com medo. Foi feito naquela arte, né? Que foi feita a arte que a cara, gente faz assim, ó. Aí eu falo assim, pô, da série, aí aparece, ó, da série, tô indo primeiro. Aí depois foi feita uma outra, onde tá eu e antes de um lado, aí fala alguma mensagem aqui, faz um negócio assim, só que o lado de lá tá mais escuro. Pô, cara, e sempre tá você. Sempre indo primeiro. Então, gente, assim... Aí o senhor veio agora. Aí eu venho com essa confirmação. Pô, entendeu? Pode uma. Aí, ó, vai. Bate na mesa e isola, mano. Mas dentro... Deixa eu te falar, mas dentro dessa linha que você tá falando aí de a igreja ser arrebatada, e aí dentro que fala, da palavra que fala que todo olho verá e toda língua confessará, tá dentro desses parâmetros também, né? Também. E aí já não é mais a questão do arrebatamento invisível. Então, dentro do arrebatamento invisível, que é a linha pré-tribulacionista, defendido pela Assembleia de Deus, defendido pela teologia wesleyana, entendeu? Vai defender que a vinda de Jesus se dará em 2 momentos. A invisível, que é o arrebatamento rápido da igreja, então ninguém verá a Cristo, mas entenderão que Jesus voltou por conta das profecias, entendeu? Então, aonde estiverem 2, um vai subir e o outro vai ficar, então o povo vai entender que aquilo que foi pregado de fato aconteceu, e depois tem a segunda etapa, quando todo olho verá, entendeu? E aí todo mundo vai ver Jesus voltando depois do período da grande tribulação, que tem um período de 7 anos. Essa é a linha básica do pré-tribulacionismo, tá? Então, a primeiro momento não vê, em segundo momento o vê. Na linha pós-tribulacionista, eles não acreditam nessa ideia. Eles apregoam que o retorno de Jesus no arrebatamento será em um só momento, que é onde o texto que você acabou de citar se aplica, tá? Então, o arrebatamento acontecerá diante dos olhos de todos, tá bom? Beleza? Beleza. Tá bom? Então, esse momento é uma teoria. Leandro, existem parâmetros bíblicos para as 2 visões diversos. Precisaria aí de 3 vozes para nós aplicarmos todos os textos que defendem, tanto pré quanto pós. Então, mas pastor. É bom a gente ressaltar... Desculpa, tá? Não. É bom a gente ressaltar que a gente tem que buscar o conhecimento. O conhecimento. Em Oséias 4 já fala que o povo perece por falta do conhecimento. Deus repreende o povo por rejeitar o conhecimento, a instrução mostrando a ignorância espiritual, moral, que leva à destruição. Exatamente. E outra coisa então também que é muito importante. Cara. Se você está numa igreja cuja teologia defende o pré,
Não chega lá achando que você é o Lutero ou o Calvino da vida e tentando desconstruir uma ideia que a igreja já tem como pré-estabelecida. Entende? Então, se a igreja tem essa teologia e você almeja congregar lá, viva o que aquela igreja estabeleceu como teologia, como princípio teológico para suas ovelhas. Tá? Isso. O senhor falou da divisão lá, da separação. Exatamente. Exatamente. E aí minha pergunta... Eu congrego numa igreja que é pré-tribulacionista. Mas então, como eu falei no início... Nós aqui congregamos nesse princípio denominacional. E não vai ser eu que vou chegar lá e falar assim, mas... Não. A ideia é você estar firme para aquilo que for acontecer no futuro. Você está pronto? Se você está pronto, então tá beleza. É isso. Então, se tiver que me raptar agora, pode me levar. Ou se que, de repente, aparecer ali... Plantão da Globo. Aí o anticristo está falando ali... Tu tá pronto para isso? Então, pastor. Vai falar nele. Você tá pronto, então beleza. Tranquiliza o teu coração. Sempre tem um ganchinho. A ideia é você estar pronto. Vigiai e orai. Então, pastor, como a gente falou aqui no início aqui, o escatologia, ela é muito ampla, né? Sim. Essa parte do pós, do pré, a parte, né, que fala de anticristo, a parte que fala dos 144 mil escolhidos, a parte dos selos, essa provavelmente a gente vai fazer um próximo episódio para a gente poder falar dessa, porque nós temos outras coisas aqui que a gente vai ter que entrar nesse embate aqui agora, porque foram os seguidores que perguntou. Deixa eu falar aqui. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, vai dizer: quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E aí a pergunta é: o que representa a pedra branca? Quem realmente vai receber a pedra branca? É um prêmio exclusivo para líderes espirituais, fiéis, ou todos podem recebê-la? O novo nome, escrito na pedra branca, será uma nova identidade celestial ou revelará quem realmente fomos diante de Cristo? Então, Márcio, na cultura antiga, pedras brancas eram usadas para indicar, né? A inocência em julgamento, a entrada em eventos especiais ou a garantia de uma moradia. Então, quando o texto faz menção da pedra branca, ela está dizendo que você foi inocentado do seu julgamento, que você tem o passaporte de entrada para um grande evento e que, além desse grande evento, você tem uma moradia eterna. Então, o recebimento da pedra branca, ela é concedida por Jesus como sinal de absolvição de todos os seus pecados e danos cometidos contra si e contra os outros. É o tal do nosso último programa que o Márcio falou e a gente deu lugar aqui do Tetelestai. É isso. Não é isso? É isso. É como um documento dizendo: todos os seus pecados foram perdoados. Alguém pagou. Então a porta da cadeia ela é aberta, você sai com o Tetelestai, que é o alvará de soltura. E a pedra branca é a forma como você vive do lado de fora, dizendo: aqui, ó, o que comprova a minha inocência, o ingresso para que eu possa entrar e participar da festa e a chave aonde eu vou usar para entrar nessa grande moradia. E não escutar naquele grande dia: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Conhece sim. Aqui está a pedra branca da minha absolvição de todos os meus erros e também das minhas falhas. É isso. E sobre galardão? Porque no céu todos terão a mesma recompensa ou existirão níveis diferentes de glória e autoridade? Exemplo: uma pessoa salva no leito da morte receberá o mesmo galardão de alguém que serviu a Deus a vida inteira? Não. A salvação não é tudo. Isso. Uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você receber galardão. Galardão é o prêmio que você recebe no céu pelos feitos aqui na terra que glorificaram o nome do Senhor. Quando chegarmos lá, no tribunal de Cristo, né, como vai funcionar? Arrebatamento, depois do arrebatamento,
as bodas, depois o tribunal. Tribunal é onde Deus vai honrar os desonrados. É onde Deus vai te conceder a recompensa pelos feitos que você realizou na glória, né, para a glória do nome dele. Então, tudo que o Alex fez vai ser lançado no fogo. E aí o fogo vai revelar se o que o Alex fez foi para glorificar o nome dele ou o nome dele. Entende? Então, suponhamos, o Alex veio aqui na Terra, pregou o evangelho, nunca ganhou uma oferta, nunca viajou no Pássaro de Ferro, nunca postou uma foto no Instagram pregando para milhões. É verdade. Acabava o culto, pegava a bicicleta e ia para casa, né? Pô, tu tá vendo minha então, vida assim, toda. aí eu prego aqui, ganho uma oferta ali, ganho uma oferta lá, agenda todo dia ali, não é isso? Então, tô desfrutando do meu galardão aqui na Terra. Aí chegamos nós dois lá. Isso aqui é só uma forma lúdica de apresentar a situação. E aí, o Alex está na minha frente, e aí o Senhor vai chegar para o Alex e falar assim, olha, pode entrar, né? Tá vendo aquele mar ali como de cristal, aquela rua como de ouro? A tua mansão é aquela lá no finalzinho à direita. Ele olha lá, aquela mansão bonita, e eu tô atrás, né? Eu sou o próximo da fila para ser julgado. E se o Alex, que não fez nada do que eu fiz, ganhou isso tudo, o meu vai ser ainda maior. Chega a minha vez. E o Senhor fala assim, ó, pode entrar, o reino foi construído para vocês. Eu falei, beleza, mas e a minha casa? Na sua casa é aquele barraquinho no final à esquerda. Não, mas espera aí, numa pregação eu ganhei 1000 almas e o Alex nunca fez isso. Eu falei, mas quando acabava o culto, depois de limpar a igreja, de lavar o banheiro, ele ia a pé para sua casa. Você acabava o culto, cobrava uma oferta, saía para jantar num restaurante chique. Você foi sustentado pelo dinheiro das ovelhas. Então o seu galardão ficou lá na terra. O dele foi semeado aqui no céu. E lá na terra, meu filho, a traça e a ferrugem têm o poder de corroer. Mas ele semeou aqui no céu. E aqui a traça, a ferrugem, o ladrão, não tem poder, nem autoridade sobre o que ele plantou. Ele plantou aqui em cima, então ele vai colher aqui em cima. Você plantou lá embaixo. Viveu muito bem, hein, filho? Se vestiu bem, viajou, comeu bem, não suou para fazer a obra. Então, você viveu bem lá embaixo. Agora é a vez do Alex viver bem aqui em cima. E desse por satisfeito. Porque eu ainda te trouxe para cá. Caramba. Porque se não fosse a minha graça, o que te esperava era um tobogã para você passar a eternidade lá embaixo. Mas como meu filho te lavou com o sangue dele, mesmo que eu não quisesse, eu teria que te receber aqui em cima. Galardão é isso. É a recompensa que eu ganho pela obra que eu fiz aqui na terra para glorificar o nome daquele que está no céu. Então, pastor. Da série eu vou primeiro, né? Pra gente poder... Deus até trabalhar ali a ideia daquele que ora em praça pública e daquele que não ora, né? Quando jejuar, não mostra para ninguém que você jejuou, não. Porque se você mostrar, você já recebeu o seu galardão. Tá no propósito, né, Vaza? Aqui, ó. Tô jejuando. A gente que quer aparecer. Aparecer que é crente, mas no secreto não é. Galardão é para quem é crente no secreto. Eita, galardão é para quem é crente no secreto. Então, pastor, para poder chegar ao ponto de falar de galardão, né? Falar de pedrinha branca, falar de galardão, chegamos ao ponto da morte física, né? E aí nós temos duas perguntas aqui que os seguidores fizeram muita ênfase para não esquecer de falar, de fazer essa pergunta, né? E devido ao horário, mas nós vamos fazer, tá? Uma delas, que pediram com muita ênfase essas duas, mas uma delas é a seguinte: quando alguém morre hoje, tá? Ela fica dormindo até a volta de Cristo ou já está consciente na presença de Deus? O que é mais bíblico? Sono da alma ou consciência imediata após a morte? Exemplo: os mortos conseguem ver o que acontece aqui na Terra? Eles acompanham suas famílias? Ou de fato eles estão na glória e não conseguem ver nada? Então, ou não estão na glória? Então, o sono da alma é uma doutrina pregoada pelos adventistas e pela Testemunha de Jeová. O que é o sono da alma? Você morreu e você está em um lugar onde você não tem a percepção de onde está, não desfruta do lugar de onde você está, então você morreu, você não sabe se você está no céu
ou se você está no inferno. Você só vai descobrir isso quando houver ali o ato dos mortos ressuscitarem. Essa linha de pensamento, para mim, é errônea. Tá? A Bíblia pregou acerca do paraíso. Jesus diz para o ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A parábola lá do rico e o Lázaro, não é isso? Eles não têm a percepção do que está acontecendo no mundo físico. Eles têm a percepção da realidade que eles estão vivendo no momento. O rico quer alguém apenas para emudecer os seus lábios devido ao calor que gera sede. E o outro está desfrutando de um bom lugar. Então, entende-se que você tem a percepção de onde você se encontra. Que tem a ideia do paraíso, para aqueles que morrem com Cristo, estão desfrutando desse local, sabem onde estão, desfrutam do lugar que estão, mas não têm a percepção do que está acontecendo aqui do lado de fora. Não acompanham as suas famílias, não é estrelinha que está no céu para poder proteger os seus. Porque a pergunta dessa seguidora, tá? Dessa seguidora foi o seguinte: quem vem a falecer hoje, no caso, ela entra num sono profundo até a vinda de Cristo, ou como foi, né, falado aqui em Lucas capítulo 23, 43, né, em verdade vos digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso, como o senhor falou. Então, assim, a pergunta dessa seguidora foi isso: hoje nós entramos num sono profundo até a vinda de Cristo, ou realmente nós já acordamos no paraíso para aqueles que vão? Então, né? As pessoas que morrem com Cristo acordam no paraíso, que é a sala de espera do céu. Não é o céu, mas é um lugar bem próximo dele. Mas nesse lugar, pastor, ela já tem consciência, ou já está decretado que ela entrará pela porta estreita? Sim, entrará no céu. Entrará no céu. Agora, quem morre sem Cristo está no Sheol, que é o lugar de tormento, que é a sala de espera do inferno, que é a primeira morte, que a Bíblia chama. Morreu sem Cristo, Sheol, vai acontecer o julgamento final, vai para o Hades, que é a segunda morte. Correto? Para quem morre com Cristo, está no paraíso. Está desfrutando de todos os benefícios que o céu tem para oferecer. Não estão no céu ainda. Essas pessoas, de acordo com Paulo, a carta aos Tessalonicenses, elas ressuscitarão primeiro e encontrar-se-ão com Cristo nos ares. E logo em seguida, os que estiverem vivos serão arrebatados e terão o mesmo encontro no céu com Jesus. No paraíso ali, ainda tem alguma chance da pessoa não... Não. Foi pro paraíso, já está tudo certo. Já está tudo certo. Tá só esperando ali tomar um banhozinho, tocar as vestes e entrar. Já está tudo certo. Agora, depois, a chance de mudança é até a hora que seu atestado de óbito é assinado. Depois que o óbito é assinado, você não tem mais a possibilidade de mudança. Não tem como você mais fazer a transferência de andar. Então, como a gente falou aqui no início, né, pastor? Fizemos a seguinte pergunta: e você está preparado? Né? E foi falado aqui também sobre para aqueles que estão em cima do muro. E aqui, de acordo com essa mensagem, é uma reflexão para que a gente possa entender. Para aqueles que estão em cima do muro, né? Realmente entender o caminho que Cristo mostra, que Cristo quer que sigamos para junto aí, né? Poder desfrutar no paraíso, né? E receber aí cada um seu galardão, não é mesmo? O interessante, cara, nas formulações das perguntas, foi uma escrita, uma história, né? Tem mais uma, hein? Primeiro se explicou sobre... Não, sim. Tem mais uma. Sobre o que é escatologia. O meio foi o conhecimento, a distribuição de galardão, a pedra branca, salvação. E agora a gente está se findando pra gente, fisicamente, que está nesse mundo, é o fim. O fim, né? Por exemplo, o ladrão da cruz que recebe a voz ainda hoje estará comigo no paraíso, ele não tem o mesmo galardão do que as outras pessoas têm. Mas foi agraciado. Foi agraciado com a salvação. Foi agraciado que assim... Dizem alguns teólogos que o maior galardão que uma pessoa pode receber é encontrar-se com Cristo nos céus. Entendeu? Esse é o maior galardão.
Gente, não caiu o Não. estúdio, deu tudo certo. Não, mas Jesus não voltou. Não voltou. Entendeu? Nós não fomos arrebatados. Ou, se vocês foram, a gente ficou. Não deu o nosso tempo, ainda não é a nossa hora. Se Pastor. vocês Só subiram, a Raíssa que quase ore caiu, por nós, mas... nós ficamos. Pastor, a última pergunta, porque esse seguidor pediu para que a gente não deixasse de fazer essa última pergunta, que é de extrema importância, tá? A pergunta é a seguinte: o que mais é importante para Deus? O destino do corpo ou o estado da alma? Existe base bíblica para a condenação, né? No caso, para condenar a cremação? Essa é uma pergunta de um seguidor, porque gostaria de saber biblicamente, porque é desejo, né, desse seguidor, né, sobre a cremação enquanto vida, e queria saber biblicamente, né, já para deixar seus familiares, né, porque é um tema difícil de ser falado, né, mas bom, é isso. Para Deus, tudo é importante, o corpo, a alma e o espírito. 2 Coríntios, por exemplo, capítulo 5, versículo 10, diz que nós seremos julgados por aquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Então, comer demais, beber demais, se exercitar de menos, é algo que você vai ser julgado por isso. Então, a forma como você conduz a sua parte física é também pauta de julgamento e de entrega de galardão, tá? Então, fica aí o apontamento para vocês, né, que não cuidam do seu corpo físico ou que produzem um mal contra ele, também será julgado em relação a esse tipo de pauta. Até porque nós somos templo do Espírito Santo. Se você é templo do Espírito Santo, como é que está a igreja do Senhor, que é você, que é o teu templo, né? Então, assim, quanto à cremação, Márcio, não existe uma base bíblica que me autorize, nem uma base bíblica que me desautorize. Tem um contexto histórico. O padrão da história dos personagens bíblicos era enterrar as suas pessoas, enterrar os seus membros, né? Então você perdeu um parente, você enterra, ou você coloca ele dentro de uma sepultura que era geralmente uma caverna, né? Então você tinha várias formas de você, entre aspas, descartar o corpo de alguém, seja em uma cova, seja uma caverna, em algum lugar. Durante muito tempo, esse ato de cremação foi condenado pelo cristianismo porque era uma prática pagã, entende? Que era realizada com os seus mortos. Só que durante o tempo e a história foi avançando, essa percepção foi mudando, foi sendo transformada, entendeu? Então cabe mais a forma digna que você vai enterrar o seu ente querido do que a forma ou modelo que você vai assim o fazer, tá? Então não há nada que condene o fato da pessoa ser cremada. Também não há nada que apoie. Então é uma decisão pessoal de cada pessoa. Eu prefiro morrer enterrado, eu prefiro morrer cremado. Que seja feita a sua vontade. Isso não vai impedir, por exemplo, você de ressuscitar naquele grande dia. Não existe nenhum tipo de implicação em relação a isso. Nenhuma implicação em relação a isso. Uma coisa é a tradição, outra coisa é o princípio bíblico. Tradicionalmente, os antigos tinham o hábito de enterrar os seus mortos. Mas, biblicamente, não existe nenhum tipo de obrigatoriedade para que tal coisa venha acontecer naquele padrão, dentro daquele modelo, dentro daquelas circunstâncias. Tá bom? Então, se você quiser, tiver um familiar que quiser ser cremado, não há nada que o condene. Não há nada que desabone a decisão. Nada que Deus vá amaldiçoar, a grosso modo. Que bênção, hein? Que bênção essa explanação de todas as perguntas que foram feitas aqui, tá? É muito, muito gratificante. Pastor, peço que o senhor se posicione, olhe para aquela câmera e deixe uma mensagem de reflexão para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, tá? Fica à vontade, pastor. Então, pessoal, a paz. Foi uma honra poder participar desse momento com vocês, discutindo o tema, debatendo o assunto, que desde o começo ficou bem claro que era um tema bem amplo, para um tempo bem curto. Eu acredito que o tempo que nós nos disponibilizamos para tratar sobre o assunto deu para você fazer uma reflexão,
sobre a forma como você tem conduzido a sua vida, sobre a maneira como você tem levado o seu dia a dia. E o conselho, se eu puder te dar, fazer com que você venha refletir sobre algo que foi falado aqui, uma placa que existe em uma igreja muito tradicional ali no município de Nilópolis, da igreja de Nova Vida, que diz: aonde você passará a sua eternidade. Aquela placa, todas as vezes que eu cruzo ou cruzava o viaduto e eu tenho a oportunidade de ler, aquela mensagem entra como uma seta em meu coração e faz com que eu venha refletir, né, o que de fato vai ser da minha vida depois que eu me encontrar com a morte. A Bíblia, ela tem um conselho a me dar, que se eu estiver com Cristo Jesus, se eu entregar a minha vida a Jesus, se eu viver a minha vida de acordo com a ideia de Jesus, quando o som da última trombeta soar, o meu nome há de ser gritado no meio dela e eu terei a oportunidade de passar toda a minha eternidade nos céus. E isso não é apenas mera utopia ou uma escolha geográfica de se viver a vida. Existe uma grande diferença entre você viver toda a tua eternidade no céu ou toda a tua eternidade no inferno. Qual a diferença? É que no céu não haverá choro, não haverá ranger de dentes. A Bíblia diz que serão retiradas dos nossos olhos toda lágrima. Então essa lágrima que hoje corre nos seus olhos devido à dor da perda, devido à dor da porta que se fechou, devido à dor de um sonho frustrado, de um plano não realizado, de algo que virou de cabeça para baixo, onde você tentou de todas as formas e de todas as maneiras transformar, mudar, recuperar, restituir. E isso promove em você dor, sofrimento, lágrima. Tudo isso será transformado em alegria, porque o tempo do choro vai passar para um tempo de alegria. E Deus tem isso para poder te oferecer, um tempo sem choro, um tempo sem lágrimas, um tempo onde tudo que te faz sofrer aqui na terra vai te proporcionar alegria lá no céu. Eu sei que você que se encontra do outro lado dessa tela, nesse momento pode estar frustrado por algo que não aconteceu, decepcionado por algo que não foi realizado, frustrado até mesmo com Deus, porque você orou e a coisa não aconteceu, você orou e o céu não restituiu, você orou e Deus optou por não restaurar, e hoje você se encontra frustrado, decepcionado com Deus. Eu tenho uma palavra para poder liberar sobre a sua vida, e a palavra é: tudo isso pode ser transformado em um tempo de alegria, porque o que Deus há de fazer sobre as nossas vidas no tempo vindouro não se compara a toda a dor que você está vivendo no tempo presente. Então, o quanto antes, entregue a sua vida a Cristo. Deixe Ele conduzir o seu barco, que mesmo em meio às tempestades, Ele vai te levar para o outro lado. E você vai poder cantar um hino da vitória. Hoje isso parece uma utopia, mas eu afirmo para você que Deus tem um tempo de vitória para conceder a sua casa, a sua família e aos seus planos e projetos. Eu digo isso a você porque eu também sou alguém que tive sonhos frustrados, planos e propósitos não realizados, por erros cometidos pelas minhas próprias mãos, acertos cometidos pelas minhas próprias mãos, mas que hoje não tenho a oportunidade de desfrutar e nem de viver aquilo que um dia sonhei ou que um dia planejei. Mas eu tenho a plena certeza que um dia toda lágrima, toda, será enxugada dos meus e dos seus olhos, e poderemos olhar um para os outros e entoar um cântico de vitória, dizendo na face do nosso Senhor: Santo, Santo, Santo és o Senhor dos Exércitos. Amém. Então, quero um dia te encontrar lá no céu, apertar a sua mão e dizer: valeu a pena. Valeu a pena não ter largado, valeu a pena não ter abandonado, valeu a pena. Valeu a pena cada dor, valeu a pena cada lágrima, cada não dito para suas vontades. Valeu a pena você não ter abandonado a fé quando o mundo caiu ao seu redor. Valeu a pena, vai valer a pena. Dos seus olhos serão enxugadas todas as lágrimas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus abençoe a sua vida
Que Deus abençoe o Pod Três Vozes. Que Deus abençoe o projeto de vocês. No nome de Jesus. Amém. 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 Ó, Amém. depois dessa aí, o coração fica muito, né, quebrantado, mas também feliz, né? Pô, Pastor Leandro, a gente quer agradecer, tá? De coração mesmo pela sua presença, pela pessoa que o senhor é pra gente, tá? Que representa para nossas vidas, de verdade. Um grande amigo, um grande mestre. Mais uma vez, parabéns pelo presente que o senhor concedeu à sua vida, né? Do seu filho novinho lá, o livro que nasceu, né? Tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Já está começando já, né? Abençoar. A gente está muito feliz por tê-lo aqui conosco, tá? Muito obrigado, em nome do Pod Três Vozes, tá? Em nome de todos que estão em casa, que fizeram as perguntas, que lançaram, né, Márcio? Todas as questões, né? Entendendo que quem estaria aqui hoje seria uma pessoa que realmente pudesse falar sobre o assunto. Muito obrigado. Amém. Né, Adson? É isso, irmão, é isso. Pastor, faço das palavras do Alex as minhas. Cara, foi um dia de muita alegria te receber novamente, te ver novamente, né? E agradecer. Agradecer a você que tem lá nos mandado as mensagens, tá interagindo com o Pod Três Vozes. É muito importante essa interação. Algumas respostas são montadas em cima do seu comentário. Sim. Né? E a nossa preocupação é isso. É levar a palavra e a palavra chegar, a palavra alcançar. Né? Também quero agradecer aqui a presença do pastor Cássio. Pastor, pai, verdade. Obrigado pela sua presença aí. Agradecer a Julinha, cara. A Julinha, como a gente está falando de seguidor. É verdade. Né? A Julinha tem 4 anos. 4 aninhos, mas não perde um episódio. Né? Incrível, pastor. Fica mas ali, qual o incrível. nome que ela dá ao projeto? Qual o nome, Alex? Pão de Três Vozes. Pão de... É uma Minha profeta, filha, te amo. tá? Papai te ama, meu amor. É a filhinha do Alex. Quando tá próximo, ela tá botando. Quando tá próximo do programa ir pro ar, ela vai lá, incomoda o Alex. Papai, Pão de Três Vozes. E assim vai. Julinha, já sabe até a fala. Julinha, um beijo, Alex, tá? Do Márcio. Você sabe tudo. Sabe tudo. Agradecer também os nossos colaboradores, né? Porque isso tudo acontece graças à colaboração deles, né? A escola Arte do Saber, Centro Educacional Arte do Saber, tá aqui, ó. Aprendeu. Quero mandar um abraço lá pra Jane, pra Patrícia. Patrícia, a gente continua orando. Já tá. Fiquei feliz que eu vi uma foto lá, né? Tá corada, tá. Graças a Deus, a oração nunca é em vão, né? É isso, Patrícia, estamos ela, em oração. Né, Márcio? E ela sempre com um sorriso no rosto, né? Já deu tudo certo, Patrícia, como a gente vem falando lá desde o início da tua batalha, tá? Agradecer também o Pilates, Ação e Reação. Ação e Reação. Estúdio Pilates. Estúdio Pilates. Novo endereço, né? Novo endereço. Né? Aí tá a tia Laís, a professora, e o professor Kellington. Esse nome aí Esse nome tem poder, né? Não é? É brabo. De quebrar a língua. Precisando, vai lá, procura lá o Kellington e a Laís. E agradecer também, né? Agradecer também aí o apoio do Mercado Farrusquinha, né? Também é de um grande amigo. Melhor preço, né, Léo? Melhor preço, né? E tem delivery também, né? Tem delivery, só acessar o WhatsApp aí, fazer seu pedido, né? Também tem nos ajudado bastante. E você que quer fazer parte desse projeto, quer nos ajudar a colocar o programa no ar, né? Vai lá, comenta que o nosso comercial vai te responder e vai te explicar como é que você faz para fazer parte desse projeto. Tá bom? Não é isso, Márcio? É isso. E assim estamos encerrando mais um episódio do Pod Três Vozes. Alô, Lelê. Lelê. Virou caco, viu? Virou. E para terminarmos, deixaremos aqui uma mensagem descrita nas Sagradas Escrituras, contida em Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Eis que venho sem demora.
Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Que essa mensagem te inspire a caminhar com Cristo Jesus. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse episódio e lembre-se, somos 3 vozes com um único propósito: propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Pastor, gostaria de pedir ao senhor que a gente possa terminar essa reflexão aqui, esse episódio, com uma oração, Amém. por favor. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nessa data, nós queremos glorificar o nome do Senhor. Agradecidos que somos a Ti por tudo, ó Deus, por esses momentos em que nós passamos aqui, cultuando ao Senhor por meio desse debate bíblico, onde nós tivemos a oportunidade de discutir um pouco acerca do plano que o Senhor estabeleceu para encontrarmos a salvação e obtermos, ó Deus, uma moradia eterna. Pai, nessa data eu quero entregar esse projeto aqui nas suas mãos, o Pod 3 Vozes, pedir a Ti, Deus, que o Senhor continue sustentando a vida dos Teus filhos, dando a eles condições de dar continuidade a esse projeto que tem alcançado tantas vidas, tantas pessoas, abrindo caminho, Senhor Deus, para que o entendimento da Tua palavra venha chegar a mentes e a corações. Toma também, ó Deus, todos os ouvintes nas suas mãos, as pessoas que já assistiram, as que vão assistir, as que já conhecem, as que ainda vão conhecer o projeto. Senhor Deus, que essa palavra possa acessar, ó Deus, o interior de cada uma delas e produzir uma luz, e produzir uma paz, e dissipar, ó Deus, todas as trevas. Assim, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entrego tudo aquilo que está sendo trabalhado nesse projeto em suas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.